O barulho veio primeiro como um soluço metálico curto, estranho, daqueles que fazem o estômago afundar antes mesmo do cérebro entender o que está acontecendo. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, grosso, como se o ar tivesse parado de circular naquele pedaço da estrada. O menino estava parado a poucos metros, com as mãos sujas de graxa seca e os olhos arregalados, não de surpresa, mas de confirmação. O cheiro de óleo queimado, misturado com fumaça quente, começou a se espalhar, arranhando a garganta de quem estava perto. Ninguém ria mais, ninguém falava. O mecânico, até segundos antes, cheio de orgulho, tinha congelado com a mão ainda próxima da ignição, como se tocar de novo pudesse desfazer aquilo. Mas não podia. O motor, que tinha acabado de roncar bonito diante de todos, agora gemia por dentro, rangendo de um jeito errado, profundo, quase humano. Um estalo seco ecoou lá dentro, e em seguida, um tremor percorreu o chão da oficina improvisada. O menino engoliu em seco, sentindo aquele peso familiar no peito, aquela sensação que sempre vinha quando algo já tinha passado do ponto de retorno. Ele não chorava, não gritava, não corria, só observava. Como quem assiste a algo que tentou avisar, mas sabia que ninguém ouviria de verdade. Foi aí que o som mudou. Não era mais só o motor falhando, era algo maior, mais grave, como se o mundo ao redor estivesse respondendo ao erro. Uma vibração longa atravessou a estrutura da velha oficina, fazendo ferramentas penduradas balançarem e caírem uma a uma, produzindo um coral de batidas metálicas no chão de concreto rachado. Um dos homens deu um passo para trás quando viu uma fissura fina surgir perto da base onde o motor estava apoiado. O cheiro de gás, quase imperceptível no início, ficou evidente demais, rápido demais. O mecânico tentou desligar tudo, mas seus movimentos estavam atrasados, confusos, como se o corpo não acompanhasse mais a mente. O menino fechou os olhos por um segundo, não por medo, mas por exaustão. Aquela sensação tinha sido clara desde o começo. Não era sobre o motor ligar ou não. Era sobre ele não poder continuar existindo daquele jeito. Quando o primeiro estrondo seco ecoou sob o chão, vindo de onde passava a tubulação antiga que ninguém lembrava mais direito, ficou evidente que algo tinha sido quebrado além da máquina. E naquele instante, antes mesmo do caos se espalhar pela estrada e pela cidade pequena que nunca aparecia no mapa, a certeza caiu sobre todos como um soco no peito. Aquele dia não teria volta. Voltando algumas horas naquele mesmo dia, antes do cheiro de fumaça e do silêncio pesado, aquela cidade ainda parecia existir do jeito que sempre existiu. Pequena, esquecida, atravessada por uma estrada que ninguém pegava por escolha, só por falta de opção. Casas baixas, muros descascados, antenas tortas apontando para o céu como dedos cansados. Era ali que o menino morava, num fim de rua onde o asfalto desistia e virava terra batida. Ele tinha poucos amigos, ou talvez nenhum de verdade, mas também nunca pareceu sentir falta. Passava as manhãs ajudando a mãe em tarefas simples e as tardes vagando até a oficina à beira da estrada, um lugar barulhento, quente e cheio de adultos que falavam alto demais. Não era curiosidade por motores que o puxava até lá, era outra coisa, difícil de explicar. Um tipo de atenção silenciosa. Ele gostava de ficar parado, encostado num pilar torto, observando as máquinas como quem escuta uma conversa que não foi feita para ele, mas que ainda assim fazia sentido. Enquanto os outros meninos da cidade sonhavam com coisas distantes, celulares novos ou sair dali um dia, ele só sentia aquele aperto estranho quando algo parecia errado. E quase sempre estava.
A diferença entre a vida dele e o mundo que cruzava aquela estrada era gritante. De vez em quando, carros caros passavam rápido demais, vidros fechados, ar-condicionado ligado, gente que nunca pisaria naquela oficina por escolha. Às vezes, algum desses motores sofisticados acabava parando ali, rebocado, trazendo junto um cheiro diferente, de dinheiro, de pressa, de gente acostumada a não esperar. O menino percebia isso também. Não o valor das coisas, mas o peso que elas carregavam. Ele sentia quando alguém entrava na oficina trazendo mais do que um problema mecânico. Sentia tensão, risco, algo prestes a se romper. Os adultos riam quando ele ficava sério do nada, olhando fixo para um carro ou para uma peça. Diziam que era coisa de criança calada demais, mas ninguém percebia. Como ele ficava mal depois, como perdia o apetite, como tinha dificuldade para dormir nessas noites específicas. Naquele dia, desde cedo, ele já carregava essa sensação. Um incômodo que não saía, como um zumbido baixo no fundo do peito. E mesmo sem saber explicar, sem palavras grandes ou conhecimento técnico, ele já entendia uma coisa simples e assustadora. Algumas coisas, quando chegam naquele ponto, não pedem conserto, pedem atenção. O mecânico era quase uma lenda local, pelo menos dentro dos limites daquela cidade pequena. Homem de 50 e poucos anos, braços grossos, mãos permanentemente marcadas por cortes antigos e unhas que nunca voltaram a ficar limpas. Não importa o quanto esfregasse. Ele falava alto, ria mais alto ainda e tinha o hábito irritante de interromper qualquer um que tentasse explicar algo que ele já achava que sabia. "Motor é conversa comigo", ele dizia, batendo no peito, como se cada pistão tivesse sido criado por ele mesmo. Nunca tinha feito curso, nunca. Estudou fora, mas consertava carros desde adolescente, e isso bastava para construir um orgulho sólido, quase blindado. Na oficina, ninguém o contrariava. Nem os outros mecânicos mais novos, nem os clientes, muito menos um menino quieto que mal abria a boca. O lugar girava em torno dele, do jeito dele, no ritmo dele. A oficina não era só um espaço de trabalho, era palco, era tribunal, era onde ele reafirmava diariamente que ainda mandava em alguma coisa nesse mundo que mudava rápido demais. E naquele dia, desde cedo, ele estava especialmente seguro de si, como se nada pudesse dar errado. A dinâmica da oficina seguia um ritual quase sagrado. Rádio ligado numa estação antiga, cheiro constante de óleo, café requentado esquecido num canto, piadas repetidas que todos fingiam rir. O menino já fazia parte da paisagem. Ninguém lembrava quando ele começou a aparecer ali com tanta frequência. Ele não atrapalhava, não fazia perguntas, não tocava em nada sem permissão, só observava. E era isso que incomodava alguns adultos, mesmo que nunca admitissem, aquele olhar atento demais, como se estivesse sempre entendendo algo que eles não viam. Às vezes, o mecânico sentia isso, um incômodo rápido, e logo afastava com uma piada ou um comentário atravessado. Afinal, o que uma criança poderia perceber que ele não percebesse? Ainda assim, em dias específicos, o menino ficava mais quieto do que o normal. Olhava para certas peças com um foco quase triste. E naquele dia, quando o motor antigo chegou trazido num caminhão simples, pesado, com aparência de coisa que já devia ter parado há muito tempo, o menino sentiu o estômago embrulhar. Não foi susto, foi reconhecimento. O dia avançava devagar, como se soubesse que precisava ser esticado até o limite. O sol batia forte na lataria enferrujada do motor, enquanto os homens discutiam soluções, riam, apostavam quanto tempo levaria para fazer aquilo funcionar. O menino observava em silêncio, cada parafuso sendo apertado,
cada ajuste feito com confiança demais. A sensação ruim crescia, um peso pressionando o peito, aquela certeza sem forma que não vinha em palavras, só em imagens quebradas e um frio estranho na nuca. Ele tentou se afastar, foi beber água, sentou na sombra, mas não adiantou. Algo dentro dele pedia para falar. Quando finalmente voltou para perto, a oficina estava cheia, gente curiosa olhando. Foi aí que ele disse com a voz firme demais para a idade: "Esse motor não liga mais." Não gritou, não pediu, apenas afirmou. O tempo pareceu tropeçar naquele instante. Alguns riram na hora, outros nem entenderam. O mecânico olhou para ele com um sorriso torto, desses que misturam deboche e desafio. A humilhação veio disfarçada de brincadeira. Comentários sobre imaginação infantil, sobre menino que vê coisa onde não tem. O mecânico se aproveitou do público. Aquilo virou uma oportunidade de mostrar domínio, de reafirmar que ali quem sabia era ele. Ligou o motor com exagero, explicando cada passo, como se estivesse dando aula. Quando o motor pegou, o barulho bonito e momentâneo alimentou risadas, palmas, olhares de "eu avisei." O menino sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de impotência. Ele sabia como alguém sabe que vai chover antes da nuvem aparecer. E então veio o ruído errado, um som que não pertencia ali. O riso morreu no ar. O resto já se sabe. A falha, o tremor, o estrondo que atingiu não só a oficina, mas a estrutura antiga sob a estrada, revelando uma tubulação esquecida, um erro antigo que nunca foi consertado porque ninguém sentiu que precisava, até aquele dia. As consequências se espalharam rápido. Parte da estrada cedeu, comércio fechou, a cidade parou. Não houve mortos, por um detalhe quase milagroso, mas houve prejuízo, medo, mudança. O mecânico perdeu a oficina por semanas, talvez meses. Perdeu mais do que isso. Perdeu a confiança cega em si mesmo. Nos dias seguintes, evitava olhar para o lugar onde o menino costumava ficar. Quando finalmente falou com ele, não pediu desculpa direito. Disse algo como: "Talvez eu devesse ter ouvido." O menino não respondeu. Não por rancor, mas porque não havia o que explicar. Ele também não entendia completamente o que sentia. Só sabia reconhecer quando algo estava prestes a se romper. E aquilo tinha se rompido do jeito que sempre acontece quando ninguém escuta. Ainda naquele mesmo dia, já de noite, o menino caminhou pela cidade em silêncio. As luzes apagadas mais cedo, o clima pesado, gente falando baixo. Ele sentia alívio misturado com tristeza. Não era vitória, nunca foi. Era só o fim de algo que já estava condenado. A mãe perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim, do jeito que crianças dizem quando não sabem explicar o que carregam. Dormiu mal, como sempre nesses dias, mas acordou diferente, mais leve, como se aquele aviso, finalmente ignorado até o fim, tivesse fechado um ciclo dentro dele também. Parágrafo 11. Com o tempo, a cidade aprendeu a ouvir mais. Não só ele, mas sinais pequenos, rachaduras, alertas ignorados. O mecânico mudou. Ficou mais quieto, menos debochado. Às vezes, ainda hoje, alguém comenta sobre aquele dia como se fosse sorte ou azar. Mas quem estava lá sabe. Sabe que não foi sobre um motor. Foi sobre arrogância, sobre não ouvir quem parece frágil demais para ter razão. O menino cresceu, saiu dali, levou essa sensibilidade com ele. Nunca virou mecânico. Nunca virou nada extraordinário aos olhos dos outros, mas aprendeu a respeitar esses pontos de ruptura. E isso, no mundo real, já é mais raro do que parece. Parágrafo 12. Até hoje fica a dúvida. Ele tentou evitar a tragédia ou só anunciou algo inevitável? Talvez as duas coisas.
Talvez algumas verdades só existam para quem está disposto a sentir, não a dominar. E talvez aquele dia tenha sido menos sobre destruição e mais sobre aprendizado, mesmo que tardio. Fica aqui esse relato. Para quem acha que já viu tudo, que já sabe tudo, que experiência sempre fala mais alto que intuição. Às vezes não fala. Às vezes ela grita e a gente escolhe rir. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.